Biden, que está em uma encruzilhada para saber quem de fato ele apoia, os estudantes pró-Palestina, que são grande parte da sua base eleitoral mais progressista, ou os judeus, ou o Estado de Israel, que também são parte importante do eleitorado democrata. Biden finalmente se pronunciou. O que será que ele falou, hein? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Rússia, que pede um boicote generalizado ao acordo, à cúpula de paz que vai rolar no dia 15 e 16 de junho em Lucerna, na Suíça. Lembrando que Brasil e China foram convidados. Como que a gente vai responder? Respeitar a Rússia ou respeitar, entre aspas, a Suíça? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a Turquia, que anuncia o rompimento total das relações econômicas com Israel, aproveitando a esteira da Colômbia, inclusive, que anunciou o rompimento das relações diplomáticas, tendo Israel tecendo críticas gravíssimas a Recep Erdogan. Falar um pouquinho também sobre um pacto que está em vias de ser finalizado, segundo a Bloomberg, entre Arábia Saudita e Estados Unidos. Talvez o acordo mais importante dos Estados Unidos no governo Biden, se de fato ele for realizado. A Arábia Saudita é um país extremamente relevante e no momento de contestação do papel do Biden no cenário geopolítico, com tantos conflitos, algumas medidas atrapalhadas, vamos colocar assim, isso pode ser um reforço ali do posicionamento dos americanos, visto que visa, além de reforçar a atuação dos Estados Unidos, afastar os chineses. Qual é o acordo que está sendo pretendido entre Estados Unidos e os sauditas? Falar um pouquinho também sobre a palavra de Kuleba, responsável pela Ucrânia, que garante que os mísseis balísticos russos e que toda a capacidade produtiva industrial bélica da Rússia supera a do Ocidente. Será que faz sentido? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira eventualmente contribuir financeiramente para o canal, cara, seja membro, que isso ajuda demais, tá? Ou faça uma contribuição via chave Pix. Porque, convenhamos, é o meu trabalho, né? Eu preciso aqui estar sempre bem informado, tal, pesquisando para vocês. Se vocês não quiserem, galera, ou não puderem, sem problemas, seu like, engajamento, comentário já tá sensacional também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, que hoje o vídeo tá bem importante aí, bem relevante. Primeira notícia, cara, que se faz necessária, como eu falei para vocês, o Biden, depois de muita pressão da mídia, de setores da sociedade, ele se posicionou acerca das manifestações que vêm acontecendo nas universidades americanas. A gente fala de hoje um número que foi liberado pelos Estados Unidos de cerca de 2.000 prisões, além de manifestações, entrada de polícia, confrontos policiais, etc. Tá numa situação bem complicada. Inclusive, tá, o que lembra, porque na época, lá em 1968, a gente também teve manifestações durante um governo democrata, só que na época era contra a guerra do Vietnã. E querendo ou não, foi um dos fatores pela não ascensão do Humphrey como presidente, ele era o vice à época, e a eleição do Richard Nixon. Será que, de novo, essas manifestações vão ser um sintoma da queda de um democrata e ascensão de um republicano, o Trump? Cara, não sabemos, tá? Mas é fato que o Biden, ele tá contra a parede, porque da mesma maneira que esses jovens mais progressistas, pró-Palestina, via de regra, não votam nos republicanos, principalmente se for o Trump, não que goste muito do Biden, mas vê ele como uma possível oposição ao Trump, a gente sabe que os democratas têm uma relação muito próxima com os judeus, inclusive. Então, ele depende da fala que ele falar, ele desagrada a cada um dos dois lados. E ele, galera, como já era de esperar, foi bastante pragmático, né? Ele falou que ele apoia a liberdade de expressão, que ele apoia as manifestações que vem acontecendo, que faz parte do escopo democrático, mas o que ele sabe é que a ordem deve prevalecer. Ele apoia os atos desde que sejam pacíficos. Segundo ele, não há lugar nem para antissemitismo e nem para islamo, né? Enfim, não posso falar essas palavrinhas no YouTube, mas críticas em relação ao Islã, tá? Ou seja, deu, né, aquele discurso mais pragmático possível. E galera, convenhamos, num período eleitoral em que ele tem que agradar os dois lados, era o que mais ou menos ele ia fazer. Diplomaticamente, os americanos também estão fazendo isso. Enquanto apoiam, por exemplo, e repassam um pacote de 25 bilhões para Israel, a gente tem notícias do governo americano que devem receber alguns refugiados palestinos e, ao mesmo tempo, condenam, se não as forças armadas israelenses, uma parte das forças armadas mais ligadas ali na Cisjordânia ao movimento mais ortodoxo, entende? Então, tenta ali jogar com os dois lados, porque durante o ano eleitoral é importante agradar, claro, a sua militância. Ainda mais uma eleição tão disputada como deve ser em novembro, ali nos Estados Unidos. Outra notícia, pessoal, que movimenta bastante, está ligado à Rússia. A gente sabe, né, eu comentei aqui com vocês,
que em Lucerna, na Suíça, vai rolar no dia 15 e 16 de junho, a pedido do Zelensky, uma cúpula de paz, que vai tentar unir mais de 100 países, segundo a Suíça, tá? Esse foram o número, né? Foi o número de países que foram convidados para participar da cúpula. Uma cúpula que vai tentar estabelecer, se talvez não a paz, algum tipo de princípio de negociação. Porque, convenhamos, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o único local que conseguiu mediar e bem brevemente, inclusive, algum tipo de tratativa foi a Turquia, com Recep Erdogan, estabelecendo representantes tanto da Rússia como da Ucrânia. E convenhamos que também não foi bem sucedido, né? Só que a gente sabe, galera, que a Rússia já anunciou que não vai participar, tá? Segundo a Rússia, nesse momento, essa cúpula de paz, ela só serve para propor a fórmula de paz do Zelensky, visto que foi o Zelensky que pediu para que essa reunião fosse feita. É uma cúpula que está sendo tratada na Suíça, que por mais que seja reconhecida internacionalmente como um país mediador, como um país isento, né, entre aspas, aderiu sim à parte das sanções à Rússia e repassou equipamentos para a Ucrânia, ou seja, não pode ser considerado um país neutro. E o próprio Putin fala que é uma propaganda democrata, porque o Biden repassou bilhões, centenas de bilhões de dólares para os ucranianos, não conseguiu nenhuma vantagem militar e com certeza o Trump vai usar isso durante a campanha eleitoral. Poxa, olha só, Biden usou ali, né, dinheiro do pagador de impostos americanos para repassar para a Ucrânia e não conseguiu nenhum dos seus objetivos. Então, se o Biden conseguir fazer uma cúpula de paz e conseguir estabelecer, sei lá, algum tipo de cessar-fogo, algum tipo de paralisia dos ataques, já seria considerada uma vitória estratégica para o governo democrata. Então, a Rússia anunciou que não vai participar dessas negociações. Mas mais do que isso, ela pediu, segundo a Maria Zakharova, para que não façam, parceiros, não participem dessa cúpula de paz. Boicotem esse plano, porque não passa de uma provocação pró-Rússia. Vale lembrar que tanto a China foi convidada, não anunciou se vai participar ou não, quanto o Brasil também. O nosso chanceler, o Mauro Vieira, esteve na Suíça, ele foi convidado e, segundo, ele não falou publicamente sobre isso, tá? Mas segundo todas as mídias que foram consultadas, o Brasil falou que até participaria, se a Rússia também participasse. Como a Rússia não vai participar, o Brasil também não vê muito sentido, visto que uma cúpula de paz que só tem um dos lados não seria exatamente uma cúpula de paz, mas talvez uma convenção de crítica à Rússia, que não é exatamente o que o Brasil quer participar. E aí, pessoal, postura certa do governo brasileiro? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante, está ligado, pessoal, eu falei para vocês ontem, né, que a Colômbia, de Gustavo Petro, rompeu as relações diplomáticas com Israel, justamente por considerar que Israel é um país terror. Vale lembrar, pessoal, que a Corte Internacional de Justiça está deliberando também sobre o tema, e existem algumas provas que estão tentando ser apresentadas ali, como o uso de valas comuns, como, por exemplo, atacar locais considerados demarcados por Israel como seguros, e eles fazem um ataque da mesma maneira, ataques e mortes de alguns jornalistas, de organizações não governamentais, a própria UNRWA, por exemplo, tá? Então, existem algumas denúncias que podem corroborar essa afirmação. Mas a Colômbia é um país que, por mais que seja importante, claro, né, não é dos mais importantes para Israel. Agora a coisa complicou um pouquinho. Segundo a própria Bloomberg, agência de notícias, a gente teve a Turquia de Recep Erdogan anunciando o rompimento de todas as relações comerciais com Israel. Eu tinha anunciado para vocês há cerca de 3-4 semanas que a Turquia tinha rompido parcialmente as relações econômicas com Israel. Porque olha que interessante, né? O Erdogan, ele foi recém-reeleito contra o Kılıçdaroğlu. E ele foi eleito com uma base muito pró-islamismo, pró-conservadorismo, uma pauta, né, que está ligado muito à religiosidade, esse traço mais conservador da Turquia. Então, quando você tem um conflito entre Israel e Palestina, cara, faz parte do que significa a política do Recep Erdogan apoiar os palestinos. Só que a Turquia, ela tinha acabado de resgatar relações diplomáticas com Israel. Isso aconteceu em agosto, galera, de 2023. Pô, o negócio é recente, tá? Só que agora já foi rompido de novo, pelo menos segundo as palavras da Bloomberg. E ele resistiu em fazer isso, hein? Tanto que, por exemplo, apesar das declarações pró-Hamas, pró-Autoridade Nacional Palestina, pró-Faixa de Gaza, o Recep Erdogan ele não tinha rompido nenhuma relação comercial com Israel. A gente fala de dois parceiros importantes economicamente falando. Só que a pressão foi tão grande que ele rompeu parcialmente inicialmente e agora aparentemente rompeu todas as relações.
Estamos falando de relações que movimentam, ou pelo menos movimentaram em 2023, 6,8 bilhões de dólares. 76% disso sendo em exportações da Turquia, ou seja, muito melhor para a Turquia, pelo menos na balança comercial, do que exatamente para Israel. E lembrando, como eu falei para vocês, que a Turquia, ela também apoiou a deliberação da África do Sul e constrói Israel como um país genocida. Israel Katz, que é o chanceler de Israel, percebe que isso é um duro golpe, né? Porque a Turquia não é qualquer país, como eu falo para vocês. A Turquia, ela tá dentro de um escopo de países que negociam com os dois lados. Eu coloco 3 países nessa situação. Índia, que é o mais poderoso, com certeza, Turquia e Brasil, né? A Turquia, ao mesmo tempo que faz parte da OTAN, ela tem a conexão do Mar Negro com o Mar Mediterrâneo. A Turquia tem relações, vamos colocar próximas, né? Mas respeitosas, vamos colocar com o governo Putin, entende? Então, se a Turquia começa a te bloquear comercialmente, um país importante, populoso e por aí vai, isso significa problemas, com certeza, no sentido geopolítico da questão. Então, Israel Katz criticou a medida do Erdogan e o chamou de genocida. Aí, eu fui ler, né? Porque ele fez um tweet para falar sobre isso. Fui ler a resposta, né? Que tiveram nos tweets. Cara, impressionante como houve uma, vou falar invasão, mas uma série de respostas de grupos que apoiam a Palestina, colocando, e o Benjamin Netanyahu é o quê? E Israel, que faz bloqueio contra Gaza há 16 anos, é o quê? Então, aparentemente, Israel está se isolando um pouco no cenário geopolítico. Óbvio que o Twitter não é, né, o X, né, o espaço certo pra gente ver isso, porque é uma bolha ali, né, que existe. Mas estou falando no sentido geopolítico internacional, as críticas estão maiores, e um boicote comercial da Turquia é, sim, um sintoma importante. Outra notícia, galera, relevante, está ligado, talvez a mais relevante do vídeo, tá? Está ligado à negociação entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Por quê, professor? Essas negociações, elas já estavam acontecendo no passado. As negociações tratam de uma aproximação entre Estados Unidos e sauditas, sendo que a Arábia Saudita é um país com território gigantesco, com uma população muito grande, é uma das lideranças da OPEP e conhecido como um dos países liderança do Oriente Médio, principalmente da vertente sunita ali da região, tá? O Bin Salman, que é o príncipe saudita, ele está cada vez mais se aproximando ou tentando se aproximar de um aspecto mais ligado à globalização. Eu trago para vocês, por exemplo, o sport washing, né? O sport washing utilizado pela Arábia Saudita é uma tentativa de se aproximar do Ocidente, limpar a imagem do país, que ainda comete abusos contra os direitos humanos, perseguições a minorias, perseguições a jornalistas, tendo aí, sei lá, o Messi não, né? Mas o Cristiano Ronaldo, o Benzema, o maior de todos que é o Romarinho, eu confesso, né? Vai Corinthians e tal. Tá? Então, toda essa tentativa de limpar a imagem dos sauditas. Você pega, por exemplo, a The Line, cara, é um ponto turístico que vai atrair muita gente do mundo. Você pega, por exemplo, né, até o próprio complexo, isso aí eu fiquei apaixonado, confesso, tá? O complexo de parque de diversões do Dragon Ball vai ser criado na Arábia Saudita. Tudo na intenção de atrair turistas. Só que se do ponto de serviços isso está sendo feito, a Arábia Saudita precisa também fazer umas parcerias um pouco mais estratégicas com o Ocidente. E isso estava sendo realizado com os Estados Unidos porque era um acordo ganha-ganha, pelo menos segundo a intenção dos dois países. Os americanos ganhariam um parceiro mais confiável no Oriente Médio, além de Israel, e a Arábia Saudita ganharia algumas defesas importantes. O acordo, ele bradava sobre o repasse de tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, não para fins bélicos, e sim para fins pacíficos, o repasse de equipamentos e, inclusive, uma promessa de defesa mútua. Como assim, professor? Como se a Arábia Saudita fizesse parte da OTAN, mas sem fazer parte da OTAN. Ou seja, caso tivesse algum tipo de agressão contra os sauditas, os americanos teriam a obrigação de defender a Arábia Saudita. E vale lembrar, galera, que quando o Irã fez o disparo, por exemplo, de mísseis e drones contra Israel, parte deles foram abatidos pelos sauditas. Não porque a Arábia Saudita ama Israel, tá? Isso não é verdade, claro. Mas porque eles são muito mais contrários ao Irã. Depende do contexto geopolítico também, né? Mas eu diria que eles também são contrários à diplomacia iraniana. Só que desde que teve o ataque do Hamas no dia 7 de outubro, as relações elas esfriaram, porque os sauditas apoiam também muito a causa palestina, né? Elas estão voltando a acontecer, segundo a Bloomberg. Só que com algumas modificações a mais. A Arábia Saudita aceita negociar de novo se mais equipamentos de ponta forem repassados e, inclusive, repasse financeiro para os sauditas. Só que os americanos também querem alguma coisa mais em troca. Qual? Afastar a influência da China. A China está aumentando a sua influência regional. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E a Arábia Saudita ela prometeu, segundo informações da Bloomberg, que, por exemplo, qualquer tipo de comunicação do 5G, Huawei e tal,
vai ser disponibilizado, se for chinês, para a população civil, mas para caráter governamental e para caráter militar, tudo será subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Então, a Arábia Saudita também está conseguindo, enquanto negocia yuan, petróleo com os chineses, fecha parceria com os Estados Unidos. Enquanto faz parte dos BRICS, aparentemente até aceitaria se aproximar de Israel. Cara, e convenhamos, geopoliticamente esse pragmatismo está certo para os interesses nacionais. A questão que se coloca é, beleza, professor, e esse acordo vai rolar, né? E Israel? Porque a Arábia Saudita sempre falou que só normalizaria as relações diplomáticas com Israel se houvesse a criação do Estado palestino e um cessar-fogo. Se vai ter a normalização com Israel ou não, galera, convenhamos que a gente não sabe. Mas mesmo que não tenha, olha que importante, o Biden, se conseguir fechar um acordo com os sauditas, mostra o aumento da influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, talvez no principal ou um dos principais países da região, e você ainda vai ter um fortalecimento do sentimento anti-China, pelo menos não econômico, mas no sentido de comunicação. A China está aumentando seus tentáculos geopolíticos. Seja no Irã, a China, por exemplo, convidou nesse final de semana membros do Hamas e do Fatah para tentar unificar o pensamento palestino em torno da Autoridade Nacional Palestina para o futuro governo da Palestina, de um Estado palestino. Óbvio, com altíssima influência dos chineses. A China cresce geopoliticamente. Essa tentativa dos Estados Unidos é uma tentativa de ganhar popularidade frente ao seu eleitor e afastar os interesses chineses. E para finalizar, pessoal, a gente teve também notícias importantes do Kuleba, responsável pelas relações exteriores. Ele deixou bem claro que a produção de armas da Rússia está em um nível maior do que todo o Ocidente, e que inclusive os mísseis balísticos são a verdadeira praga da guerra. A Ucrânia vem perdendo terrenos, e ele falou isso dentro de um contexto de espera dos equipamentos do Ocidente, tanto da Europa como principalmente dos Estados Unidos. Na minha concepção, como eu falo, né, guerra híbrida, guerra de propaganda. Por mais que talvez seja verdade no momento, né, a Rússia ela vem superando com gastos militares, enfim, o Kuleba ele coloca isso como se fosse uma espécie de provocação. Ocidente, estou falando aqui, ó, que a Rússia está sendo mais poderosa. Vocês vão deixar? Até porque eles não vão parar na Ucrânia. Talvez eles queiram ir para a Geórgia, para a Lituânia, Letônia, Estônia, para a Polônia, para outros membros da OTAN, e aí vai complicar a situação geopolítica. Eu vi essa declaração muito mais com um sentido de provocação, né, exatamente, do que uma constatação. O que você pensa, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.